Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos anime cada vez mais para continuarmos fazendo este trabalho. Alguém pode até censurar, achar que é um trabalho até cansativo, que não traga nenhum fruto. Eu, sinceramente, digo a você, na presença de Deus, eu me consolo, eu me alegro e eu me divirto fazendo esse trabalho. A Bíblia diz que quem quiser se recrear, recreie-se no Senhor. E esse trabalho, para mim, além de tudo espiritual, um recreio, é uma ocupação, é uma obrigação que eu tenho de fazer algo para Deus. Por isso eu tenho contado com a ajuda, não de muitos, mas de alguns, aos quais eu agradeço a Deus e a eles também, a você que me assiste nessa hora. Que você continue assim nos ajudando, para que nós possamos continuar também ajudando no espalhamento, na pregação da palavra de Deus. Porque somos nós, os homens, que devemos fazer, e não os anjos. Números capítulo 22, versículo 30. Abra sua Bíblia em Números 22, 30. Que diz assim: E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhara na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Glória ao Senhor. A jumenta repreende o profeta. É a nossa temática deste vídeo. A jumenta repreende o profeta. Glória a Deus. É aquilo que eu digo. Às vezes, as pessoas acham que a gente está escolhendo o texto para um ou para outro. Não, é que eu gosto eu gosto da Bíblia. Deus me dá essa habilidade, essa graça, e eu gosto de fazer isso. Graças a Deus que Ele me dá essa oportunidade de fazer isso. Não escolhendo texto algum, mas indo, meditando naqueles que Deus me dá. Então, o nosso tema: a jumenta repreende o profeta. Meus amados irmãos, eu acho que é a primeira vez, ou a única vez, que a gente vê na Bíblia um animal irracional conversando e repreendendo um homem racional, alguém que foi feito à semelhança de Deus. Mas aconteceu. A Bíblia diz que o profeta Balaão, tendo sido enganado por Balaque, ele vai em busca de se aliar a ele e ajudá-lo na guerra contra o próprio povo, contra os israelitas. E a Bíblia diz que Deus pôs-se no caminho por adversário. Deus não deixaria que um profeta, que um conservo, fosse agora amaldiçoar os seus companheiros. Uma luta fratricida. Deus não deixaria isso. Então Deus se interpõe contra essa infame intenção do profeta Balaão. Deus se interpõe
contra ele, de maneira que a jumenta que estava com ele viu o anjo e ele não viu. E por 3 ocasiões, a aparição do anjo do Senhor a Balaão fez com que a jumenta mudasse o seu trivial, a sua forma de andar, o seu caminho livre, por 3 vezes. Mudou, a jumenta mudou, em 3 ocasiões, mas nem por isso Balaão percebeu. A questão dele é que ele estava embebecido pelos prêmios da injustiça que ele receberia de Balaão. Vejamos que no versículo 23 eu já disse que o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário para impedir que Balaão fosse concretizar aquele insano projeto de amaldiçoar um povo que Deus havia abençoado. Deus já tinha dito a ele: não amaldiçoe esse povo, porque bendito é. Como é que alguém pode amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Não pode, isso é coisa de desvario do profeta. É quando o profeta sai da vontade de Deus. É quando ele larga a vontade do caminho do Senhor. É que ele vai pensar que um povo que é abençoado por Deus pode ser amaldiçoado por um homem ou por um chamado profeta. Então, no versículo 23, a Bíblia diz que ao ver o anjo do Senhor, a jumenta desviou-se do caminho e foi para o campo. A jumenta, como não tinha, o anjo do Senhor pôs-se à frente dela, ela não tendo passagem por ali, pelo caminho, ela saiu pelo campo, ela saiu do caminho pelo campo. Quer dizer, foi uma mudança radical, mas nem por isso o Balaão percebeu. Ele não percebeu nada, ele estava achando que talvez por algo estranho que não lhe veio ao pensamento que fosse Deus repreendendo. A Bíblia diz que ele ficou agora procurando, e eu vou ler aqui com vocês o versículo 23. E viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. A jumenta foi espancada 3 vezes. Na primeira, para voltar ao caminho. Quando, na verdade, quem deveria voltar ao caminho, espancado por Deus, era o profeta. Era ele o errado. Era ele que estava sendo desencaminhado. Era ele que estava abandonando o seu ofício, e não a jumenta. A jumenta era o seu instrumento de trabalho. A jumenta era a sua ajudadora. Mas ela desvia-se e é espancada. Na segunda vez que a jumenta vê, ela não tendo saída, ela apertou e machucou o pé de Balaão numa parede. A Bíblia diz que o anjo se colocou no lugar, de forma que havia uma parede de um lado e uma parede do outro, e o anjo na frente. Então não tinha saída, a jumenta não tinha saída. Então a jumenta saiu se nesguiando, de maneira que ela apertou o pé do profeta na parede, e aí foi pela segunda vez espancada. Glória a Deus. Pela segunda vez ela foi espancada. Mas tudo isso passava como algo, apesar de um acontecimento anormal, mas que não cabia na cabeça de Balaão, que era uma repreensão de Deus. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Essa é a segunda vez que Balaão espanca a jumenta. Aí no versículo 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta pela 3ª vez. Isto é,
A primeira vez, a jumenta correu pelo campo. A segunda vez, a jumenta apertou o pé do profeta na parede. E a segunda vez, ela desistiu de andar. Ela deitou-se debaixo do profeta. E pela terceira vez, ela é espancada. E aí, na terceira vez, Deus fala por meio da jumenta. E aí a jumenta diz, eu sou o seu instrumento de cavalgada. Eu faço, você me monta desde quando eu sou tua. Eu já fiz isso alguma vez? Eu nunca fiz isso. Você não percebe que eu nunca fiz isso? E aí a Bíblia diz que quando a jumenta repreende Balaão, ele aí vê o anjo do Senhor. Foi preciso que a jumenta falasse para que o anjo, aliás, para que o profeta visse o anjo do Senhor. Você que está aí, que quem sabe está passando por essas dificuldades de sentir a Deus, de buscar a Deus, de ouvir a Deus. Será que é preciso que um animal irracional fale com você? É preciso que Deus use um fenômeno para falar com você, quando nós temos a Bíblia que nos fala? O profeta poderia muito bem entender que a jumenta, que era a montaria dele, não era aquela que estava naquele momento. Não era alguém que corria do caminho, não era alguém que apertava o pé dele na parede, não era alguém que se deitava, que desistia, como que dizer, eu não suporto, eu não vou mais caminhar. Desse jeito eu não posso avançar. Glória a Deus. Então, com aquele gesto dela se deitar debaixo do profeta, ela passa a repreender. Ali houve um diálogo entre a jumenta e o profeta. Para que ele visse o anjo, para que ele passasse a obedecer a Deus, pelo menos por um momento, ele teve que ouvir a repreensão da jumenta. Será que eu e você vamos aceitar a repreensão da Bíblia, de líderes sérios, que falam de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, ou vamos esperar que a jumenta nos repreenda? Ou vamos esperar que os vizinhos nos repreendam? Porque a Bíblia diz que o crente deve ser irrepreensível. A única coisa que tem autoridade de nos ensinar é a Bíblia, e essa usada por homens e mulheres de Deus. E nunca um animal, nunca um objeto, nada disso. Mas o profeta, para que ele voltasse a si, ele teve que ser repreendido pela jumenta. Deus ele não deixou a jumenta para nos repreender. Já disse isso. Repito, ele não nos deixou jumentos, animais irracionais, para nos ensinar. Ele deixou homens e deixou mulheres. A questão é que muitos homens e muitas mulheres se desviam da palavra, se desviam do caminho, e aí para voltar para o caminho tem que ser na repreensão, não do homem. Muitas vezes por uma doença. Pegam uma doença, Deus permite que a pessoa adoeça para voltar para o caminho. Deus permite que passe por uma adversidade na vida, um desemprego, para voltar para o caminho. Quando nada disso ficou para nos trazer o caminho. O caminho é a Bíblia que nos ensina. É a Bíblia que nos ensina. Mas, quando nós teimamos em desobedecer a Deus, Deus tem as suas formas de nos repreender, e a Bíblia é cheia de exemplos quando ele usa coisas outras para nos repreender, quando ele entende que a Bíblia, que os líderes sérios que ensinam a palavra de Deus não são suficientes
para nos deixar alinhados e caminhando para o céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.